Por meses, eles conspiraram nas sombras. O plano era claro: derrubar Traoré, tomar o Palácio Kossiam, silenciar a revolução e restaurar um sistema há muito enterrado. Mas no centro dessa história está a traição. Nomes que um dia juraram lealdade à bandeira, agora estão manchados pela deslealdade. Esta é a verdadeira história de 4 homens. Não apenas soldados, mas símbolos de traição. Homens que juraram defender sua nação, agora acusados de quase destruí-la. Major Corey, Tenente Abdul Barry, Coronel Kader e Capitão René Ouedraogo. Eles foram os arquitetos de uma guerra secreta. Mas vamos revelar como um grupo de conspiradores tramou nas sombras, como lealistas descobriram seu plano e como um golpe em andamento desmoronou antes de arrastar o país para a violência. Bem-vindo ao canal Visão 360. Inscreva-se no canal, pois aqui mostramos o que a grande mídia esconde. Tudo começou meses antes, em reuniões discretas e trocas secretas, longe de olhares curiosos. Major Corey, um oficial sênior desiludido, surgiu como o mentor do plano. Ele contatou silenciosamente soldados e exilados que pensavam como ele, convencido de que a junta do capitão Ibrahim Traoré havia traído os interesses do país. No início de 2025, Corey já havia recrutado um pequeno círculo de conspiradores, cada um com uma função específica no plano secreto. Tenente Abdul Barry, exilado do outro lado da fronteira, tornou-se o porta-voz do golpe. Conhecido por seus discursos inflamados, ele gravou mensagens em vídeo e áudio para serem transmitidas à nação no momento do golpe. Seus pronunciamentos, cheios de zelo revolucionário, prometiam restaurar a dignidade e a ordem após a queda de Traoré. Algumas dessas gravações circularam clandestinamente na Dark Web e em aplicativos de mensagens criptografadas, insinuando uma revolta iminente sem revelar detalhes. Capitão René Ouedraogo, chefe de logística, um oficial em serviço ativo, assumiu o trabalho pesado. Ele movimentou armas, munições e veículos para casas escondidas nos arredores de Ouagadougou, a capital. Em armazéns secretos, reuniu fuzis e uniformes para os soldados que adeririam ao golpe. Investigadores mais tarde o identificaram como uma peça central que recrutou outros para o plano. Coronel Kader, arquiteto da propaganda, um oficial de informações aposentado, trouxe sua experiência em operações psicológicas. Ele criou uma campanha sofisticada para legitimar o golpe. Vídeos polidos foram produzidos, mostrando homens armados declarando a libertação de Burkina Faso e acusando o governo Traoré de ser fantoche de potências estrangeiras. No início de abril, um desses vídeos viralizou nas redes sociais. Um oficial mascarado convocando cidadãos a reclamar nossa nação em 16 de abril. As autoridades o removeram rapidamente, mas não antes que causasse confusão e alcançasse milhares de visualizações. O objetivo de Kader era claro: minar a confiança na junta e preparar a população para aceitar o golpe como uma missão de resgate. Major Corey, planejador-chefe e ligação, coordenava todas as partes móveis. Ele se comunicava com o Tenente Barry por canais criptografados na Dark Web, garantindo que a voz do exilado estivesse alinhada com a realidade no terreno. Ele sondou quais unidades seriam favoráveis à causa e planejou o ataque ao Palácio Presidencial. Mas, ainda mais perigosamente, Corey fez contato com os piores inimigos de Burkina Faso, os jihadistas que causam caos no norte. Por meio de contatos secretos, fez um acordo arriscado. Os extremistas intensificariam seus ataques no interior como distração no dia do golpe, em troca de perdão futuro ou outras recompensas. O plano era atacar a capital, ao mesmo tempo que grandes ataques terroristas em outras regiões. Ao vincar seu golpe às atrocidades jihadistas, os conspiradores pretendiam criar caos total e sobrecarregar o governo em várias frentes.
Esses 4 homens e seus seguidores formaram um grupo secreto, movido por ambição e raiva. Eles se viam como salvadores da pátria, ou pelo menos diziam isso. Mas, na realidade, seu plano era uma traição ao exército e ao povo que alegavam servir. Enquanto refinavam seus planos, usaram celulares descartáveis, linguagem codificada e reuniões estratégicas presenciais em casas seguras para evitar detecção. Mensagens criptografadas circulavam entre os conspiradores no início de abril, definindo táticas finais e pontos de encontro. A data para a tomada do poder foi marcada: 16 de abril de 2025. Nas comunicações secretas, chamaram-na de Operação Alvorada. A promessa de que, ao amanhecer daquela quarta-feira, um novo regime estaria no comando. Sem que os conspiradores soubessem, os serviços de inteligência do governo os observavam há semanas. A Unidade 9, uma equipe de elite de inteligência, desconfiou ao notar conversas suspeitas em fóruns online usados por extremistas. No final de março, analistas da Unidade 9 identificaram um nome de usuário suspeito na Dark Web: Cory Burke, 984. Agentes infiltraram-se em uma sala de chat criptografada, fingindo ser militantes, e descobriram referências vagas a um grande evento em abril e menções a amigos no Sul, possivelmente aliados na Costa do Marfim, fornecendo recursos. O ponto de virada veio no início de abril, quando forças de segurança interceptaram comunicações entre um alto oficial militar e líderes terroristas. Em ligações por satélite codificadas, um militar passava informações detalhadas sobre o posicionamento das tropas de Burkina Faso, locais de guarnição, rotas de patrulha, entregando aos insurgentes um mapa de vulnerabilidades. A intenção era aumentar os ataques terroristas contra forças de segurança e civis, criando um levante contra as autoridades. Imediatamente, ficou claro: não eram vazamentos aleatórios. Era parte de um plano coordenado. Investigadores rastrearam as ligações até Major Cory. Agora, as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Se Cory estava repassando posições aos jihadistas, ele devia estar planejando algo maior. Os oficiais de inteligência lembraram-se também de um vídeo anônimo que circulou semanas antes, convocando soldados a se rebelarem em 16 de abril. A propaganda tinha a marca registrada de Coronel Kader. Será que os sinais, o vídeo, as informações vazadas, os rumores de rebelião nos quartéis, estavam todos conectados? Em 10 de abril, a Unidade 9 estava certa. Um golpe estava prestes a acontecer. O governo do capitão Ibrahim Traoré agiu com urgência e discrição. Traoré, de apenas 34 anos e que também chegou ao poder por um golpe em 2022, já havia enfrentado várias tentativas de desestabilização. Ele convocou uma reunião à meia-noite com seus principais assessores de segurança na residência presidencial. Lá, o chefe da Unidade 9 apresentou as evidências: interceptações, denúncias de informantes e relatórios de vigilância que mapeavam a rede dos conspiradores. Em um quadro, marcaram os nomes-chave: Major Cory, Coronel Kader, Capitão Ouedraogo e um misterioso Tenente Barry, acreditado estar operando do exterior. O rosto de Traoré ficou sério. Pensar que soldados ativos e veteranos sob seu comando estavam colaborando com terroristas para derrubar o governo era um lembrete brutal de como as lealdades estavam quebradas. O presidente deu uma única ordem: parem o golpe a qualquer custo antes do dia 16. A Unidade 9 e unidades militares especiais, o grupo de intervenção, mobilizaram seu próprio plano. Uma ação antecipada para desmantelar o golpe antes que começasse. Deram-lhe o codinome Operação Crepúsculo. A data de execução: 15 de abril de 2025, a véspera da revolta planejada. Ao anoitecer de 15 de abril, a maioria em Ouagadougou
não sabia da tempestade que se formava nos bastidores. Mas em quartéis e casas seguras do governo, soldados leais vestiram equipamento tático e checaram suas armas. Em sigilo absoluto, várias equipes se espalharam pela cidade para prender os conspiradores simultaneamente. Pouco depois das 23 horas, veio o primeiro ataque. Um comboio de caminhões militares cercou um armazém discreto na periferia leste da capital. Era um dos depósitos de armas do capitão Ouedraogo, identificado por dias de vigilância. Quando as forças de segurança arrombaram as portas, encontraram pilhas de evidências. Caixas de AK-47, granadas, rádios e uniformes camuflados sem insígnias. Os instrumentos de um ataque planejado. 3 oficiais subalternos leais ao golpe estavam reunidos em um canto, analisando mapas e fotos de satélite. Surpresos pela invasão, se renderam sem resistência. Entre os papéis apreendidos havia um esboço manual do Palácio Presidencial e uma linha do tempo confirmando que os conspiradores planejavam invadir a presidência nas primeiras horas de 16 de abril. Enquanto isso, outra equipe invadiu uma vila particular no distrito de Vaga 2000, um bairro nobre. Lá, o coronel Kader foi pego de surpresa, supostamente enviando uma gravação de golpe por um celular descartável. Sua prisão foi rápida. Comandos imobilizaram o coronel de 62 anos enquanto ele gritava que estava salvando o país. Com ele, foram apreendidos laptops cheios de manifestos e vídeos de propaganda, incluindo os originais dos materiais vazados. Do outro lado da cidade, o Major Corey teve um destino mais violento. Agindo com base em uma denúncia, uma equipe de assalto interceptou o comboio de Corey quando ele tentava fugir de uma casa segura comprometida. Encurralado em uma rua mal iluminada, os guarda-costas de Corey trocaram tiros com as forças lealistas. No tiroteio breve, Corey foi ferido e um de seus homens morto. Em minutos, o mentor do golpe estava sob custódia, machucado, mas vivo e ainda se recusando a recuar. A captura de Corey decapitou a liderança do golpe, frustrando o cérebro da conspiração horas antes do horário marcado. O capitão René Ouedraogo, chefe de logística, deveria estar no armazém, mas desconfiou quando as comunicações foram cortadas. Em vez de correr para o local, desapareceu na noite antes que a unidade 9 fechasse o cerco. Quando os soldados chegaram à sua residência, ele já havia fugido. Na confusão da repressão, Ouedraogo conseguiu escapar, tornando-se o homem mais procurado de Burkina Faso. De acordo com o ministro Sana, ele ainda está foragido. Enquanto isso, no Palácio Presidencial, o capitão Traoré acompanhava as operações em tempo real por rádio. Quando o Tudo Limpo foi anunciado na madrugada de 16 de abril, ficou oficial. O golpe havia sido impedido antes mesmo de começar. Dezenas de conspiradores e cúmplices foram presos na operação, incluindo oficiais em serviço e soldados aposentados. Chocantemente, entre os detidos estavam nomes conhecidos, como o comandante Frederic Ouedraogo, ex-comandante de batalhão, e a capitã Elise Tazedo, chefe de uma unidade de segurança no norte, ambos levados para interrogatório dias antes. A extensão da conspiração começou a ficar clara e era maior do que se imaginava. O dia 16 de abril de 2025 amanheceu em Ouagadougou com normalidade. O sol nasceu sobre ruas calmas, motos passavam e os mercados abriram como em qualquer outro dia. A maioria dos burkinabês não fazia ideia de que, se o plano não tivesse sido interrompido, aquela manhã poderia ter explodido em tiros. O golpe que não aconteceu deixou poucos rastros visíveis. Nada de tanques, sirenes ou disparos. Mas sinais sutis estavam lá. Mais guardas no palácio, presença militar reforçada em pontos estratégicos. Cidadãos curiosos sussurravam. Mas o governo manteve-se em silêncio, preferindo acalmar os ânimos até neutralizar todas as ameaças. Para os conspiradores, aquela manhã deveria ser seu triunfo.
O assalto ao palácio, a prisão de Traoré e um novo regime anunciado antes do nascer do sol. Ataques terroristas simultâneos espalhariam o caos pelo país. Em vez disso, Major Corey estava preso, Coronel Kader detido, Tenente Barry isolado no exílio, Capitão Ouedraogo desaparecido. Naquela noite, o presidente Traoré apareceu na televisão nacional, de uniforme e semblante grave, confirmando o que muitos já suspeitavam. Uma tentativa de golpe foi desmantelada. Vocês dormiram em paz ontem à noite, ele disse, sob a sombra de uma grave ameaça. Graças à vigilância de nossas forças de segurança, nossa nação permanece firme. Sem citar nomes, ele condenou os que colaboraram com potências estrangeiras para tentar tomar o poder. Caçaremos cada último traidor, prometeu. Seremos implacáveis na defesa da nação. Ele alertou que os inimigos de Burkina Faso, embora sem Estado, permaneciam ativos. Uma mensagem direta aos suspeitos de apoiar o golpe do exterior. Traoré encerrou com um chamado à união, pedindo aos burkinabês que se concentrassem na luta contra os insurgentes jihadistas. A câmera focou nele enquanto ele saudava. Então, a tela escureceu. Nas casas e quartéis do país, as pessoas absorveram o choque. Alívio por o golpe ter falhado. Raiva por alguns entre eles terem conspirado com extremistas. A liderança calma e firme de Traoré foi elogiada. Mas perguntas pairaram no ar. Quem mais estava envolvido? Até onde ia a traição? O perigo realmente acabou? Nos dias após a tentativa de golpe, o governo militar de Burkina Faso revelou a extensão da conspiração. Em 21 de abril, o ministro da Segurança, Mohamadou Sana, realizou uma coletiva de imprensa televisionada, reunindo depoimentos, vazamentos de inteligência e descobertas oficiais em um relato detalhado. Ele começou declarando que as autoridades haviam desmantelado um plano para derrubar a presidência e mergulhar o país no caos. Sana explicou que o golpe ocorreria em 2 ataques sincronizados. Soldados dissidentes, recrutados por oficiais ativos e aposentados, invadiriam o palácio presidencial. Jihadistas lançariam ataques coordenados em várias províncias, distraindo as forças governistas. Segundo Sana, os principais mentores do golpe nem sequer estavam em Burkina Faso, operavam no exílio, na Costa do Marfim. Ele citou 2 nomes, Comandante Corey e Tenente Abdurrahmane Abdul Barry, ambos descritos como desertores que fugiram para Abidjan e tornaram-se os principais propagandistas do golpe. Sana atribuiu o alerta antecipado do governo a mensagens interceptadas entre um oficial burkinabês e comandantes terroristas. Uma vez decifradas, as comunicações revelaram rotas de patrulha e alvos, permitindo que as forças de segurança antecipassem tanto o ataque ao palácio quanto os ataques jihadistas de distração. Ele destacou a ambição brutal dos conspiradores. Eles estavam dispostos a deixar Burkina Faso queimar se o caos lhes desse poder. Mas o plano ia além de um simples golpe. Os conspiradores tentaram recrutar líderes religiosos e tradicionais para convencer soldados e civis a se juntarem a eles. Documentos apreendidos revelaram um plano chocante de formar um novo governo que pediria ajuda a potências estrangeiras, efetivamente entregando parte da soberania do país em troca de proteção. Nas palavras de Sana, isso seria a última traição à nação. Na semana seguinte, forças de segurança prenderam dezenas de oficiais implicados em todo o país. Alguns foram capturados em quartéis, outros em postos de fronteira. Cortes marciais seriam realizadas para os detidos. O caso abalou a confiança dentro do exército. Comandantes demitidos e suspeitos de envolvimento foram vistos com desconfiança.
O presidente Traoré rapidamente reorganizou postos-chave para fechar brechas de segurança. No fronte diplomático, a acusação de que a Costa do Marfim abrigava os líderes do golpe reacendeu uma crise antiga, já vista em setembro de 2024, e ameaçou dividir a cooperação regional em um momento crítico contra a ameaça jihadista. Enquanto isso, os jihadistas continuaram seus ataques. Em 2025, cerca de 40% de Burkina Faso estava sob algum controle militante. Com o exército ocupado em esmagar os resquícios do golpe, grupos extremistas testaram as defesas com ataque surpresa no norte. Sana descreveu a derrota do golpe como uma vitória dupla. Evitou uma tomada de poder violenta. Protegeu a frágil luta contra o terrorismo. Em suas palavras finais, ele enfatizou: ao impedir esse plano, evitamos uma mudança de regime apoiada por estrangeiros e um possível colapso na guerra contra os jihadistas. No fim, a tentativa de golpe expôs os perigos interligados que Burkina Faso enfrenta: traição interna, interferência externa, ataques jihadistas constantes. A rápida e pública neutralização do plano mostrou a determinação do governo, mas também revelou fragilidades dentro do exército, nas relações com países vizinhos e nas regiões instáveis, controladas por extremistas. Enquanto a poeira baixava, os líderes de Burkina Faso enfrentaram o desafio de reconstruir a confiança e unir o país contra ameaças visíveis e ocultas. Se você quer entender o que a grande mídia não mostra, inscreva-se no canal Visão 360, ative o sininho e compartilhe este vídeo. E se você se interessa por mais análises de geopolítica africana, confira nossa playlist África em Análise, onde trazemos detalhes sobre os conflitos e alianças que estão moldando o continente. Até a próxima.